Abacuque capítulo 3, verso 2, na versão que eu vou ler aqui, a versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Eu gosto de Almeida porque ele é meio parente da minha esposa, eu acho, né? Minha esposa é Almeida. Então, João Ferreira, ele disse que era um padre, né? João Ferreira de Almeida. E a versão atualizada diz assim, esse versículo: tenho ouvido, aqui o profeta Abacuque está dizendo, portanto, antes de Cristo, ele disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Estamos falando esses dias sobre a visão de águia, a visão da águia. Estamos falando sobre aqueles que esperam em Deus. O tema, aliás, o tema é aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam no Senhor. E o título de hoje é a visão em relação ao avivamento. Então é muito importante você fazer essa distinção, porque a ideia seria a gente ir pregando. Eu estou pregando aqui sobre Isaías 31, melhor dizendo, Isaías 40, 31, e aí, dentre esses versículos que falam sobre os que esperam no Senhor, que eles são comparados à águia, né? Somos comparados à águia, que subimos com asas como águia, e se corremos não nos cansamos, se andarmos não vamos nos fatigar. Então, dentro dessa ideia, nós mencionamos o extraordinário que é a visão de uma águia. É diferenciada da vista ou da visão humana, que nós temos capacidade para focar somente em dar close apenas num alvo, num objetivo. Embora que eu consiga ver todo ao redor, mas eu só posso focar mesmo em uma pessoa. Ela pode fazer isso em uma vez só, ou seja, em mesmo tempo ela pode focar em três direções. Ela tem três formas de olhar para cima, olhar para frente, olhar para baixo, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando Deus nos compara a uma águia, eu creio assim que Deus deseja que a sua igreja tenha uma visão integral das coisas. Ou seja, tenha uma forma única de ver as coisas, não ficar bitolado numa só direção, digamos assim, né? Tacanha, numa visão bem medíocre. Eu me lembro que quando era criança ainda, na fazenda onde a gente se criou até os 10 anos, o meio de transporte a princípio era carro de boi e cavalo. Então, cada um tinha um cavalo seu e ele cuidava e dava água, enfim, né, para aquele cavalo. Mas quando o cavalo tinha que puxar uma charrete, geralmente eles colocavam um tapume assim dos dois lados, eu não sei bem a razão daquilo, mas o cavalo só podia enxergar para frente. Ele não tinha condições de ter uma visão do lado. Eu não sei se é para não se assustar, alguma coisa assim, mas os antigos, usavam isso quando colocavam um cavalo para puxar uma charrete. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem tudo, né, para ser uma igreja extraordinária. Uma igreja com a visão ampliada em todos os lados, todo sentido. E aí nós falamos, pelo menos eu me lembro que na última vez que eu preguei, antes de ir para Manaus, eu me lembro que eu preguei que a visão da igreja em relação a missões. Lembram disso ou não? Alguém lembra da visão missionária? Amém? Sim? Você estava aqui? Amém. Tem um, pelo menos estava aqui.
Amém, 2 pessoas. Ok. Então, em todo caso, a gente já tem falado sobre a visão missionária. Mas hoje eu queria focar um pouco mais no caso, a visão da igreja em relação ao avivamento. Então, continua o mesmo tema central, né? Os que esperam no Senhor, mas o título de hoje é em relação à visão, em relação ao avivamento, que é de extrema importância na vida do ser humano, na vida dos crentes. Então, eu quero convidar você a acompanhar o raciocínio aqui. Nesse texto que nós lemos, o profeta Abacuque está dizendo assim, que ele tem ouvido sobre o que Deus iria fazer, ele disse: eu me sinto alarmado. Aí ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, o que eu queria frisar aqui é: aviva, Senhor, a tua obra, entendeu? A gente cantou agora há pouco, porque no meu entender, avivamento é tornar as coisas vivas novamente. E no meu entender, quando a gente canta, ainda que errado, eu acho que Deus compreende a gente, né? Quando a gente diz assim, o que fazer quando Ele vem, né? No sentido de, não é que Ele vem, porque Ele já habita em nós, amém? Mas assim, o que fazer de fato quando há uma manifestação poderosa de Deus, de uma visitação de poder dele, na verdade. E essa visitação não quer dizer que ele não está, mas ele tem a liberdade para manifestar, para extravasar o poder dele. No meu entender, é o que pode acontecer nessa visitação que nós falamos, que é o avivamento da igreja. Então, por que eu digo assim que é uma coisa muito, muito, muito importante? Porque avivamento é uma obra especificamente de Deus, mas Ele também não faz muitas vezes, porque também depende de algumas atitudes nossas. E é nisso que a gente vai caminhar um pouco, mas antes disso tudo, nessa introdução, eu queria assim lembrar vocês que há uma razão para o avivamento acontecer. Há uma razão, não é só para você se encher dele, para você ficar mais tremendamente feliz, não é só isso. É claro que isso vai acontecer, mas tem uma razão mais específica. Porque, por exemplo, assim, o que a gente observa no mundo em geral desde muitos anos, desde sempre, né? O mundo jaz no maligno. Então, a atitude da sociedade, das pessoas em geral, é contrário, é anti-Deus. O ser humano, automaticamente, se ele não conhece o amor de Deus na sua experiência, ele vai estar sendo guiado no curso do inferno, do diabo, e automaticamente as pessoas no mundo em geral, ela vai amar o que Deus odeia e vai odiar o que Deus ama. Essa que é a verdade. O ser humano em si, ele foi atingido de uma forma muito forte pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Então imagine uma sociedade onde a igreja está inserida, nós estamos inseridos aqui na cidade, a igreja do Senhor Jesus está inserido no mundo, em todas as partes, quase em todas, não digo todas as partes, no mundo ocidental, todas as partes quase têm igreja, né? A igreja está e se reúne nos templos, né?
Mas tem lugares em outras partes que não existe nenhuma igreja, o indivíduo nem sabe o que é igreja, né? Assim, um templo. Mas eu não me refiro a isso, estou mais me referindo a onde a igreja de Jesus está inserida, essa sociedade. Vamos pensar um pouco no Brasil. A Constituição Federal diz que existem 3 poderes que eles são independentes, mas andam harmoniosamente, digamos assim. Seria, no papel, é de fato algo extraordinário, muito lindo. E poderia ser uma grande bênção para a sociedade. O problema é que entra os interesses pessoais. Há aqueles que dizem que o poder legislativo, ele legisla em favor próprio. Ele faz leis que são benefícios próprios, né? E aí vem o judiciário, aí vem o executivo, e a gente sabe a situação em que se encontra a nossa nação. E o que eu quero dizer com tudo isso? Então, aí daí para frente, você vai vendo toda a degradação moral, por causa da corrupção, por causa da imoralidade mesmo, enfim. Então, toda uma sociedade corrompida, uma sociedade apodrecida mesmo. E a igreja, ela está inserida nesse meio para fazer a diferença, ou seja, se a igreja tiver de fato a visitação do poder do Espírito Santo, sempre quando houve um avivamento nas regiões, nos países, nas localidades, ela mexeu profundamente com a sociedade. Houve, não é, a visitação do Espírito Santo não é somente para criar mais espiritualidade, né? Não, é para mudança na sociedade, para uma mudança mais profunda. Ela vai de fato mudar as circunstâncias, situações políticas, sociais e econômicas de uma nação. Ou do município, se for uma visitação só municipal, só a nível de cidade. Mas se for a nível de nação, ela muda a nação. Então, o agir do Espírito de Deus, quando de fato existe essa liberdade para o Espírito agir, e pelo que eu tive observando ou lendo, que as visitações de Deus na história da igreja, nesses 2000 anos, ela é uma onda poderosa que vem, que pode durar um pouco ou muito, mas ela passa. O avivamento, ele tem começo e fim. Eu não sei por que razão, mas não é uma coisa assim permanente. Uma das coisas que eu observo assim, um dos avivamentos que tem perdurado bastante, é o avivamento da Coreia do Sul. Da igreja através da igreja Poinshu começou, né? E isso foi nos anos 58, começou esse avivamento lá, e ainda hoje, não é ainda assim aquela mesma força, mas ainda existe a ação do Espírito Santo lá naquela região, que tem atingido muitas igrejas em várias partes do mundo. Mas, enfim, tem o avivamento do país de Gali, por exemplo, ele durou apenas 2 anos. Foi muito rápido, um fogo que veio e incendiou e depois passou, né? Enfim. Então, veja bem, a vontade de Deus, claro, é que haja essa liberdade para o Espírito de Deus, de fato manifestar esse poder, para que a igreja se torne uma igreja tão tremenda e significativa numa sociedade, que vai mudando todas as coisas, porque pelo que eu já ouvi falar,
E pelo que eu experimentei um pouquinho aqui em Humaitá, em 2003 e 2004, nós experimentamos, é que começa a haver uma coisa que atrai as pessoas e as pessoas começam a abandonar as suas vidas e vêm para Deus, entende isso? No caso, no país de Gales, diz que o avivamento lá foi tão tremendo e forte que times inteiros de futebol se rendiam a Jesus. As casas noturnas de bordel, essas coisas fechavam tudo, entendeu? Então havia uma mudança generalizada na cidade e na nação, ou no país, né? Aqui em Humaitá, 2003, 2004, quem estava aqui passou por isso. A gente viu muitas casas noturnas sendo assim, as pessoas se convertiam e fechavam essa casa. Foi nessa época que nós começamos a fazer 2 cultos ali naquele templo menor, depois fomos lá para fora, depois viemos para cá, enfim, né? Então, a gente viu um mover poderoso de Deus naquela época, né? E assim, o nosso desejo é que Deus faça de novo. Agora, importante a gente observar um pouquinho que o que de fato não é avivamento, muitas vezes a gente pensa que é avivamento e de verdade não é avivamento. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 4, 11 em diante. Capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 11, ele fala assim: e ele mesmo, falando de Jesus Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora o objetivo disso, com vistas ao aperfeiçoamento, diga aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, olha a ideia de Deus, a vontade de Deus é que toda a igreja, todos os santos, todos os cristãos, todos os membros, eles cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, e à perfeita varonilidade, ser um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A ideia de Deus é que o cristão vai se desenvolvendo, vai crescendo espiritualmente, vai amadurecendo espiritualmente, ao ponto de chegar a ser um varão à estatura de Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação da parte de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja bem, o que assim que eu tenho me incomodado é que nós desejamos a manifestação do Espírito Santo, isso é bom, isso é necessário, esse desejo, porque eu me lembro que em 2003,
2002, 2003, eu estava lendo um livro do Daniel Mastral, já falecido, O Filhos do Fogo. Eu li o 1, o 2, o 3 e o 4, eu li os 4. E aquilo foi muito forte para mim na época, e algumas outras pessoas leram. E a gente entendeu ali, lá estava escrito assim, que um jejum de 40 dias, nem Lúcifer suporta. Então a gente decidiu, um grupinho das pessoas da igreja decidiu fazer esse jejum. E a gente fez o primeiro jejum de 40 dias, em 2003, março começamos. Março de 2003. E o jejum foi assim, tiramos o café e o almoço e ficamos só com a janta. Então a gente podia jantar a partir das 6 até meia-noite. Depois parava, só no outro dia, 6 da tarde. Foi a primeira vez que fizemos dessa forma, acho que depois já começamos a fazer outro jeito, né, de tirar o almoço, tirar a janta, essas coisas. Mas enfim, antes de terminar aquele jejum, a gente já ficamos sabendo, aliás, algumas pessoas ficou sabendo de um seminário em Porto Velho, foram fazer o seminário, e aquele seminário que era Veredas Antiga, foi impactante que as 3 pessoas que foram, disseram, o senhor e a pastora precisa fazer, e nós fomos fazer na outro final de semana, e de fato ali começou a ação poderosa do Espírito Santo, que redundou em 2004, um grande, acho que é 2004 ou 2003 para 2004, houve um grande avivamento na cidade de Humaitá, e Deus moveu de fato de uma forma muito extraordinária. Então, através desse desejo das pessoas, começaram a buscar Deus e tal, foi que Deus realmente abriu as portas para esse avivamento. Então, agora o que eu queria assim, chamar a atenção, é que tem vezes que a gente dá mais ênfase, e aí que atrapalha o avivamento, mais ênfase nas manifestações de dons até, né? Nas emoções, do que de fato no fruto do Espírito. Escute, o avivamento verdadeiro, ele traz uma mudança no caráter, ele traz uma transformação diferenciada, não é só, a emoção é envolvida também, mas é algo, como estavam dizendo os historiadores, diz que quando alguém vem para Jesus, no tempo do avivamento, são pessoas que mais ficam firmes, porque eles não vêm por emoção, eles vêm porque Deus realmente o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, vem com temor a Deus e permanece. Não é que a igreja tem que estar convidando quem quer aceitar Jesus, eles mesmos vêm, entendeu? É assim que acontece no avivamento. Então, quando nós damos muito ênfase ao cair no espírito, de repente assim, né? Ao emocional somente, sem mudança, sabe? E daí passou aquele culto, aquela vigília, alguma coisa assim, aí nada mudou, a pessoa continua os mesmos pecados. Então isso não é obra do Espírito Santo, porque Deus está interessado na mudança do nosso caráter, amém? Ele tem desejo de fato de mudar a nossa vida, de que a nossa vida seja transformada. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos amadurecidos, sabe? Isso que Deus quer. No avivamento Ele vai fazer isso. Outra coisa seria apenas a gente ser levado de um lugar para outro, né? Agitado pelo vento e qualquer doutrina, entendeu? Então a gente não tem aquela firmeza. No avivamento não é isso. Isso não é avivamento. Isso é emocionalismo, e muitas vezes a pessoa está confundindo com a obra do Espírito Santo. Agora, o avivamento verdadeiro, quando ele vem, sabe? Quando o Espírito de Deus
acontece aquilo que nós cantamos agorinha. E o que fazer quando Ele vem? Porque quando o Espírito Santo se manifesta, assim, nesse nível, a primeira coisa que a pessoa sente é um arrependimento, é um convencimento do pecado. Ele se convence do seu pecado e ele se arrepende de verdade. Sabe, a dificuldade para Deus manifestar o poder dele não é que ele, lá em Isaías 59:2 diz que os braços de Deus não estão encolhidos, e nem os seus ouvidos surdos, para que não possa ouvir o clamor. Ele diz, mas os vossos pecados, a vossa iniquidade, fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, quando não há essa manifestação do Espírito Santo, quando ele não tem essa liberdade, sabe, nós vamos nos acomodando, nos conformando parece que nada tem a ver, sabe? A gente vai pecando e parece que isso não incomoda demais. A gente tem ouvido, a gente já tem sabido, né, de que a cidade não é impactada pelo Evangelho vivido por nós, como igreja. Senão todo mundo aceitaria Jesus, viria para Jesus, não tenha dúvida, porque as pessoas estão esperando, eles estão querendo Deus, eles estão vazios, por isso que eles estão nos finais de semana nas casas noturnas, ou estão indo para quando tem vaquejada, alguma coisa assim, vai aos montes, é porque eles estão com vazio, eles precisam, mas eles não conseguem enxergar na igreja uma solução, sabe? Como disse Indira Gandhi uma vez, quando o cara foi evangelizar ele disse, eu conheço o Cristo de vocês, eu creio no Cristo de vocês, eu só não creio no cristianismo de vocês. Tipo assim, esse cristianismo aí para mim não vejo mudança. E aí o Hernandes Dias, o reverendo Hernandes, ele fala assim que uma das coisas que é claro é que o problema da igreja não é as religiões, sabe? Os obstáculos para o evangelho no mundo inteiro não é o islamismo, não é o romanismo, não é nada disso. Ele disse, o problema de fato é o subcristianismo, porque diz que o subcristianismo é pior do que o ateísmo. É melhor ser ateu do que ter uma vida, dizer uma coisa e não viver aquilo. Essa que é a ideia. Então, por isso que Deus não manifesta e nós não temos poder, porque, infelizmente, a gente vai se acomodando e vai deixando a carne dominar a nossa vida. Então, a gente peca e já não é tão ofensivo aquele pecado. Não sei se estão me entendendo. Já não incomoda demais o pecado. Então a pessoa peca e tal, e pronto. Sabe, não há uma mudança. A gente tem, assim, a gente acaba ficando sabendo, né, que tem pessoas dentro da igreja, vivendo uma vida imoral, sabe? Cara, é lamentável, é triste, é complicado, até é difícil até de falar. Mas o comentário chega até a gente. Então, esse tipo de coisas é que, de fato, atrapalha o mover e o avivamento de Deus, sabe? Essa iniquidade não abandonada, né? Porque o que Deus ensina para nós, que para que Ele se volte para nós, e aí que eu digo, isso essa volta de Deus, é o avivamento, entendeu? Quando Deus se volta para nós. Então, em 2 Crônicas 7,14, bem conhecido, diz, se o meu povo, se a igreja do Senhor Jesus, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Entendeu? Ou seja, se há esse comportamento da parte da igreja, Deus vai sarar a nossa nação, vai sarar o nosso município, vai sarar essa terra dessa maldição, porque quanto mais esfriamento da parte da igreja, mais o pecado avança, e quanto mais a igreja se consagra, quanto mais a igreja se santifica, mais o pecado se afasta. Porque Deus diz assim para nós, Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Escute bem o que diz aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, ou seja, para nossa santificação, para sermos separados. Separação, santo significa separado, para sermos separados para Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali está um crente, entendeu? A gente entende melhor quando você diz crente, mas crente até o diabo é, né? Mas assim, só para a gente, digamos assim, entender melhor, né? Então, ali está um crente em Deus, sabe? Um crente em Cristo. Então essa pessoa, ela é diferenciada, ela é um referencial, ela tem um comportamento diferente. A atitude dela, porque na verdade estamos inseridos numa sociedade que jaz no maligno, estamos inseridos num país difícil, para empresários, para comerciantes, porque as tributações são muito pesadas, a carga tributária é muito pesada. Então é mais fácil de repente a gente aceitar a voz do espírito maligno, dizendo para sonegar, tal, dar um jeitinho ali, sabe? Mas isso não é certo, isso aí não é viver diferente. Então são muitas coisas que a gente precisa estar muito atento, para que nós que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos, como estão entendendo até agora. Então, essa vida, digamos assim, separada para Deus e comprometida com Deus, aliançada com Deus, aliança de sal, né? Estava conversando com a Vera hoje e ela falou, o que é essa aliança de sal? Você já viu? Eu falei, já vi sobre isso no Velho Testamento, aliança de sal. E diz que a aliança de Deus com os sacerdotes era a aliança de sal. A aliança de Deus com Davi é a aliança de sal, sabe? E no Novo Testamento nós passamos a ser o sal da terra. E essa aliança de sal, segundo a explicação, que o sal, ele tem um ingrediente que ele consegue de fato conservar. Então diz que a aliança, no sentido teológico, aliança de sal, é uma aliança eterna e uma aliança que não deixa apodrecer as coisas, é uma aliança de lealdade, entendeu? Se formos olhar direitinho assim, é bem profundo essa aliança de Deus com aqueles que têm aliança com Ele. Daqueles que fazem aliança com Ele de fidelidade, sabe? Então a gente precisa ter essa aliança de sal com Deus, entendeu? E não precisa se preocupar se está chovendo, se a gente vai se derreter só porque é sal. Não, é uma aliança de sal, entendeu? É uma aliança de estar firmado e eternamente com Deus. Amém? Então, a ideia do avivamento aqui precisa desse arrependimento, dessa convicção de pecado, né? A gente começar a buscar a Deus e começar a se aproximar de Deus para que as coisas que estão erradas possam ser removidas.
A outra coisa importante no avivamento, e a gente já vai encaminhando para o final, é que exige-se santidade. Deus exige santidade. Ser santo, eu já falei sobre isso. E exige também intimidade, sabe? Aliança de Sal, se você depois quiser pesquisar, está em Números 18, verso 19 e 2 Crônicas 13, 5, se não me falha a memória. É isso mesmo? 2 Crônica 13, 5 e Levítico 2, 13 e Números 19 e 18, amém? Ou 18, 19. 18, 19. Então, aliança de sal. Aí, a questão da importância da nossa intimidade com Deus. Entendeu? Veja bem, Salmos 25, 14, se não me falha a memória, traz para nós uma luz sobre intimidade com Deus. Veja ali, 25, 14, olhe comigo e leia comigo, amém? Vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ei, a intimidade de Deus é muito importante para nós. Ou seja, se nós sermos íntimos de Deus, íntimo, sabe o que é íntimo? Assim como um filho tem intimidade na casa do pai, assim você deve ter intimidade com Deus. Então, mas a intimidade dele é para aqueles que temem a Ele, para aqueles que se santificam, para aqueles que têm aliança com Ele, para aqueles que se arrependem, que não ficam tranquilos quando há pecado na vida e não se arrepende, sabe? Há a importância do arrependimento. Então, a intimidade de Deus, ela está aberta para todo mundo, mas é necessário que as pessoas temam Ele, senão não tem intimidade. E aqueles que têm intimidade com Deus, Ele vai revelar a sua aliança. Ele vai desvendar os nossos entendimentos espiritual. Nosso entendimento espiritual vai ser aberto para a gente entender a aliança com Deus. E aí a gente vai experimentar de Deus e o poder dele virá sobre nós. Mas aí no sentido individual, muitos aqui estão experimentando o avivamento. Só que Deus deseja que seja no coletivo, aí que o negócio, aí que o inferno vai tremer de verdade. Se há uma visitação do Espírito Santo, de fato um avivamento coletivo, entendeu? O poder, ele é multiplicado, é algo assim estrondoso, e as pessoas começam a vir para a igreja, entendeu? Assim começa, como diz o escritor lá de um livro, ele diz que quando é diferente o avivamento do evangelismo, nas campanhas evangelísticas. Então, nas campanhas evangelísticas, o pregador vai, prega tal, e depois convida as pessoas para vir para frente. No avivamento é diferente, o pastor está pregando, as pessoas já estão se incomodando e já vem para frente, ele que vai incomodar agora o pregador, entendeu? Não é o pregador que vai fazendo apelo, não precisa apelo, porque o poder do Espírito Santo vem, sabe? Alguém estava dizendo que um missionário, entre a tribo de pele vermelha, parece que é o nome, que ele estava num lugar muito frio, e ele orando, diz que de madrugada orando, que ele molhava a camisa de suor, de orar com intensidade, entendeu? Mas diz que ele orava, e não acontecia nada, ninguém se convertia, ninguém se arrependia.
Ele não via frutos do trabalho dele, de ganhar alguém para Jesus. Mas ele continuou orando assim, disse que um dia que ele já estava meio que desanimando. De repente o poder de Deus desceu naquela tribo. Aí as pessoas começaram a vir a Deus para pedir perdão, para confessar, para aceitar Jesus. Diz que foi um avivamento tão estrondoso em resposta à oração daquele missionário, mas ele teve que orar muitos anos, entendeu? Mas quando aconteceu, foi algo assim, da mão de Deus mesmo, trazendo as pessoas para Deus. Compreende? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Então nós, como igreja, escute, eu sei que já existe pessoas aqui na igreja, que estão sedentos por isso, e estão buscando e orando, entendeu? Amém ou não amém? E eu creio que vai acontecer de novo. Deus vai manifestar, porque aí é diferente as coisas, tanto no culto como na cidade, tudo vai sendo diferente, porque o Espírito de Deus tem liberdade para agir poderosamente, sabe? Porque Deus, Ele não tem falta de poder. Por que Ele não visita então a cidade? Por que a cidade continua em pecado? Não há mudança. É porque Deus não age onde Ele não tem legalidade. Para Deus agir, Ele precisa ter legalidade, e só tem uma coisa que dá legalidade para Deus agir: a oração. Então eu diria assim, que a oração é a semente para avivamento. Vou repetir, a oração é semente para avivamento. Então, quanto mais a gente orar a Deus, a gente vai dar legalidade para Deus se mover na cidade de Humaitá e trazer de novo um mover tão poderoso, aonde as pessoas virão para Deus e se arrependerão e mudarão de vida de verdade. Quantos querem isso? Então nós só precisamos estar intensificando a nossa oração. Fecha